Olá, a conversa de hoje é sobre moralismo. A gente vive dentro de sociedade, dentro de qualquer sociedade a gente tem uma organização, um combinado implícito sobre o que nós podemos ou não podemos fazer. Existem as leis, que são as regras que estão lá prescritas na Constituição ou nos códigos legislativos, sobre o que nós podemos ou não fazer com risco de punição, e existe a moralidade. Essa moralidade ela se constrói de acordo com o tempo, com os valores sociais da época. Ela é um recorte temporal. Só que dentro desses valores a gente tem sempre grupos que querem impor um modelo para todos. Um modelo do que é certo, do que é bonito, do que é interessante, do que é legal, do que é inteligente, do que é bom. E geralmente esse grupo ele atua como se ele tivesse todo o saber do que é correto e qualquer pessoa que agisse contrário a isso fosse incorreto. Só que esse grupo trabalha com a ideia, esse grupo abstrato de pessoas que podem ser religiosos, podem ser grupos com algum tipo de tradicionalismo, conservadores, liberais ou mesmo progressistas. Pessoas que defendem suas ideologias e acham que essas ideologias são as mais corretas que as outras. Nessa dinâmica a gente vai encontrando várias pessoas que estão muito preocupadas em vigiar o que o outro está fazendo. Se vai casar ou não vai casar, se está na idade de ter filho ou não vai ter filho, se deveria se vestir assim ou de outra forma, se a maneira como se comporta, fala, age é uma maneira de homem ou de mulher, se paga suas contas ou deixa de pagar, se ganha mais do que a mulher ou se está passando por algum tipo de dificuldade financeira ou não. E são pessoas muitas vezes que na cabeça delas elas acham que estão ajudando, que estão com algum tipo de conselho ou de conduta que é o exemplo para que todos vivam bem. Só que aí tem um problema. O problema é que o ser humano não se resume a um modelo de comportamento. O ser humano, ele tem desejo. E desejo não cabe em nenhuma caixinha. Desejo acontece. Muitas pessoas que são moralistas, muitas vezes elas são hipócritas, porque elas estão querendo tamponar, disfarçar os seus desejos, as suas inquietações, obrigando a todos a seguirem o mesmo caminho que elas. Inclusive, atualmente, a gente tem uma ministra da mulher, da questão indígena e mais alguma questão, que se misturou tudo no ministério, que é extremamente retrógrada, que defende conceitos completamente equivocados, que acha que porque você nasceu biologicamente com uma vagina, você então, por determinação biológica, você é mulher, e se você nasceu com um órgão genital masculino, com pênis, com testículos, biologicamente você está determinado a ser homem. Ela ignora toda a construção das ciências humanas durante séculos. Ela ignora que as relações humanas não se limitam à biologia, porque a gente não convive apenas por questões biológicas. A gente não escolhe ter uma casa decorada por questões biológicas. A gente não escolhe as relações afetivas por questões meramente biológicas. A gente não escolhe nem a roupa que a gente veste por questões biológicas. Compara lá a sua bisavó, a sua avó, qual era a moda da época dela, o que era certo para uma mulher e o que era certo para um homem. Compara com a época imperial, por exemplo. Vamos comparar então com a escravidão, por exemplo? Era uma moralidade, uma pessoa de bens ter escravos. Isso era status. Hoje é? Que biologia explica isso? Nenhuma. O que explica isso é a ignorância, é o preconceito, é o atraso. É essa tentativa narcísica de se colocar como se fosse superior aos outros, de achar que a sua verdade vale mais do que a verdade dos outros. E por isso, o moralismo nada mais é do que uma forma de poder. Uma tentativa de fazer os outros te obedecerem. Por isso, quando alguém vier cheio de moralismo, respeite,
mas não leve tão a sério. Ignore, porque o ser humano não cabe em nenhum conceito pré-determinado sobre ele mesmo. Somos seres singulares e quem determina quem somos, o que somos, como nos manifestamos, é o nosso desejo, a nossa consciência e aquilo que nos faz bem. Até o próximo vídeo. Tchau.